Olá, amigos queridos! Sejam todos bem-vindos ao canal. E no vídeo de hoje traremos o relato de Valéria Consentino, que veio a desencarnar após um trágico acidente. E essa psicografia se encontra no livro Estamos Vivos, do nosso querido e amado mestre Francisco Cândido Xavier e Elias Barbosa. Peço também que não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para que vocês não percam os novos vídeos que traremos para vocês toda semana, tá? Compartilhem o vídeo com outras pessoas e deixem aquele famoso like para que o canal consiga chegar e ajudar mais pessoas e mais pessoas, tá bom? O meu muito obrigada com todo o meu coração. Obrigado pela ajuda e pela força de todos. Valéria Consentino. Pai, confio em sua maturidade e em sua abençoada vida. Meu querido Pai, que a providência divina nos abençoe. Sou a Valéria que vem conversar consigo. Minhas dificuldades foram muito grandes logo após o acidente na Marginal. Seguia despreocupada com a melhor atenção no trânsito, quando a máquina mais pesada me abaroou e o carro não conseguiu suportar aquele toque indesejável. O meu choque foi indescritível, porque ninguém conta com as possibilidades de um desastre ao sair de casa. Vi-me, de momento para o outro, atirada de encontro àquelas peças frias e me amassando todo o corpo. Ao que percebi, me abriam fontes de sangue nas hemorragias internas. Compreendi que o inevitável acontecera e que me achava desvalida de recursos para evitar a tragédia. Embora aflita e atormentada com a perspectiva da morte, no pequeno espaço mental que me restava a lucidez, formulei uma prece, rogando o socorro de Deus. Populares se abeiravam do quadro que não desejo guardar na lembrança, mas não me recordo de um só rosto que me fosse conhecido. Meus olhos estavam pesados e, por mais que me esforçasse, não conseguia cerrar as pálpebras. Nesse instante, em que minhas esperanças já se achavam longe de mim, um torpor que não sei descrever me dominou as forças que me restavam e desmaiei. Até hoje não sei se de sofrimento ou de horror, porque as ideias contraditórias me esfogueavam a cabeça. Não poderia resistir à convulsão que de mim se apossara, porque todos os meus últimos pensamentos se voltavam para a sua bondade paternal, para a mãezinha Arlete e para o nosso Paulo, sem que eu pudesse algo fazer para tranquilizá-los. Caí numa inconsciência pesada e somente acordei, ignorando até hoje, depois de quantas horas ou de quantos dias, num aposento arejado e reconfortante, que me firmou a suposição de estar em alguma internação de emergência, na terra mesmo. Meu cérebro estava confuso, sem que eu pudesse mentalizar os pensamentos com acerto, quando duas senhoras vieram para junto de mim, tentando sossegar meu espírito atribulado. Não tenha medo, recomendou uma delas. Sou a sua avó Catarina e estamos reconfortadas por vê-la conosco. A outra acrescentou: Valéria, não se creia abandonada. Estamos juntas. Sou a sua tia Jean-Claire. Chame-me assim e teremos muito contentamento em lhe sermos úteis. Pude reerguer o meu ânimo abatido e agradeci com acenos de cabeça, porque a minha garganta me pareceu tão fechada que a minha voz jazia presa dentro dela. Mais 4 dias de tratamento e voltei à possibilidade do diálogo, certificando-me quanto à minha nova situação. Perguntei, aflita, por meus pais e pelo irmão, e obtive a promessa de visitar, em breve tempo, a nossa casa. Foi breve o tempo de espera, que, aliás, me pareceu uma longa fieira de horas amargas. E quando fui defrontada pela retaguarda que me nutria saudades, fiquei estarrecida, porquanto a mãezinha Lete caíra em desespero. Pensava na morte, como se a morte voluntária lhe fosse a única saída daquela problemática de lágrimas que a lembrança do que me sucedera lhe causava. Pai querido, a dor que lhes vi nos corações me doeu muito mais que as agressões do desastre,
em que me vira despojada da própria vida. Lutei, mas lutei muito para arredar das ideias da mãezinha o propósito do suicídio, mas não consegui. Aquela alma forte e sensível fora ferida nas próprias entranhas, e por muito nos dedicássemos a ela, no sentido de alterar-lhe as disposições, incapaz de arrebatá-la ao terrível intento. Via arrasar o próprio corpo, imaginando que isso lhe abriria as portas da visão para o encontro comigo, quando o gesto dela, desertando da provação, nos agravava o espanto de todos. Aquelas duas criaturas benditas, que eu já conhecia por vovó Catarina e tia Zunquiler, deram à mamãe todo o apoio que se improvisa no amparo a uma filha doente, trazendo-a para o nosso convívio. Médicos e magnetizadores vieram em nosso auxílio, mas a mãezinha demorou-se para retornar a si mesma. Agora, já me reconhece, mas trouxe muito desequilíbrio no corpo espiritual, que lhe tornará tempo para desaparecer. Pai querido, a mãezinha tem sofrido muito nos remanescentes do suicídio a que se entregou, e agora confessa-me temer por sua sanidade mental e pela sanidade mental do Paulo, e me solicitou pedir-lhes calma e conformação. Muito ligada ao nosso Paulo, ela me recomendou transmitir-lhe a notícia de que está melhor e de que aguarda com muito carinho a continuidade dele na arte a que se consagrou. Pai, ela e eu pedimos aos dois, com os nossos corações entrelaçados no mesmo temor, para que não alimentem qualquer desejo de encontrar a morte prematura, que venha a ser uma calamidade na vida daqueles que a perpetram, e peço-lhe, tanto quanto ao meu querido irmão, para que vivam e superem os obstáculos que minha mãe e eu lhes deixamos. Querido papai Ítalo, confio em sua serenidade e bom senso. Vim para cá, para a vida espiritual, porque o meu tempo seria estreito, e a mãezinha veio em condições difíceis, mas está em franca recuperação, para depois estudar com os mentores de nossa existência. A que tarefa se consagrará de modo a se preparar para o futuro. Rogo-lhes tomar a vida natural, sem desânimo e sem desesperação. Hoje, reconheço que somos amparados pela infinita bondade de Deus, cujas leis foram criadas em nosso benefício. Pai, confio em sua maturidade e em sua abençoada vida, e confio na orientação sadia do nosso Paulinho, para vencermos quaisquer amarguras que nos visitem os corações. Agradeço à irmã Joana, à nossa Ana Lúcia e ao nosso amigo Eduardo, pela força que me proporcionaram para falar-lhes com a naturalidade com que eu faço, não obstante as nossas limitações. Peço dizer ao Paulo que, apesar da prova em que fomos colhidos, não me esqueci de beijar a mãezinha pelo Dia das Mães, que está chegando. Não escrevo mais longamente, porque isso não se me faz possível. Pai querido, com o Paulo, receba todo o coração saudoso de sua filha, que lhe será constantemente reconhecida. Valéria Consentino. Questionário sobre a mensagem do Espírito de Valéria Consentino, recebida pelo médium Francisco Cândido Xavier, na noite de 7 de maio de 1988, no Grupo Espírita da Prece, em Uberaba, Minas. Nome completo da comunicante, Valéria Consentino, nascida em Santos, estado de São Paulo, no dia 7 de setembro de 1963, desencarnando em acidente automobilístico na Ponte Cidade Jardim, Marginal Pinheiros, em São Paulo, capital, no dia 21 de março de 1987. Causa mortes, segundo atestado de óbito, politraumatismo. Fez os seguintes cursos: odontologia, formada pela Faculdade Metodista de São Paulo, e pós-graduação na USP. Estava fazendo este curso. Exercia alguma profissão? Sim. Qual? Dentista. Religião católica. Deixou alguma página escrita? Teve algum sonho premonitório? Não sonho, mas provavelmente premonição. Cerca de 15 a 20 dias antes da morte, Valéria disse a Cida, Maria Aparecida Ferreira, nossa empregada com quem se dava muito bem e que está em casa há 24 anos e ajudou a criar a Valéria e o Paulo, que parecia que iria fazer uma grande viagem,
mas não sabia para onde e que estava próximo. Cerca de 5 dias antes do óbito, ela disse novamente a Cida que provavelmente iria fazer uma grande viagem, não sabendo para onde e que nada, nenhuma viagem estava programada, mas sabia que iria viajar e estava muito preparada e sem medo. Quando na quarta-feira, indo para São Paulo, se despediu da Cida, esta lhe disse: "Até sábado." Era sempre de sábado que retornava de São Paulo. Ela, Valéria, lhe respondeu: "Não sei não, não sei não." Valéria, pessoa boníssima, não era preconceituosa, muito inteligente, caridosa, gostava de ler, de escrever? Sim. Quais os livros preferidos? Literatura. O último que lia era sobre a morte. Nome completo dos pais: pai, Senhor Ítalo Salvador Lourenço Consentino. Nome da senhora mãe: Dona Arlete Zuncler Consentino. Concluindo esse nosso estudo, ouçamos o que o benfeitor Emmanuel tem a nos ofertar através do médium Francisco Cândido Xavier para a nossa meditação. Os corações despertados para a verdade começam a entender as linhas eternas da justiça e do bem. A voz do Cristo é ouvida sobre nova expressão na mais profunda acústica da alma. Quem acorda converte-se num ponto de luz no cerro denso da humanidade, passando a produzir fluidos ou forças de regeneração e redenção, iluminando o plano mental da Terra para a conquista da vida cósmica no grande futuro. Em verdade, pois, nobre é a missão do Espiritismo, descortinando a grandeza da universalidade divina à acanhada visão terrestre. No entanto, muito maior e muito mais sublime é a missão do nosso ideal santificante com Jesus para o engrandecimento da própria Terra, a fim de que o planeta se divinize para o reino do amor universal. Gratidão.